por tudo, pelo que aconteceu de ontem para hoje e os pedidos aqui feitos. Bom dia. Bom dia. Esses jovens aí, estão animados, sim ou não? Dormiram a noite inteira, foi. Obrigado, pastor Edmar, pastor. Eles vão proporcionar esse momento. Cadê a tia Silvia? A tia Silvia tem que estar onde? Está lá, fazendo as coisas acontecerem, né? E tudo isso que aconteceu aqui ontem foi muito bom. Foi uma noite explosiva. Podemos dizer que foi uma noite explosiva. Rapaz, pastor do céu. Meus irmãos, ontem à noite os irmãos deveriam ter vindo passar também a madrugada aqui com a gente. Foi muito bom. Graças a Deus, eu deixei meu carro ali já estrategicamente ali, né? E em dado momento eu me recolhi lá. Mas dava para ouvir as comemorações, os fogos, um réveillon. De repente eu estava lá e aí apareceu uma turma de uns 5, eu não vou citar o nome, mas eles estão aqui agora, né? Eles estavam aprontando alguma coisa, fiquei olhando para eles assim, fiz um barulho, eles oraram assustados. Eles, não, gente, pode continuar a bagunça aí, não tem problema não. Gente, foi muito bom. Obrigado a todos os pais que tiveram a confiança de enviar, né, as suas joias preciosas para cá. Eu tenho certeza que fica na memória de cada um deles esses momentos agradáveis que passaram aqui. E vale a pena. Uma noite de sono a gente não vai recuperar, mas a lembrança de coisas boas vai ficar para sempre. Fariam tudo de novo, jovens? Esse sim aí, esse sim foi fraco. Acho que foi, peguei ele de surpresa. É verdade, já estão perto do almoço. Gente, então muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, jovens, porque vocês são de ouro, não aprontaram nada, né? Foi tudo bom. Ninguém está com ressaca moral, entendeu? Então está tudo tranquilo, graças a Deus. Deus abençoe. Eu creio que no final todos vão voltar em paz, sem nenhum ressentimento, nenhum problema, né? Relacionamento ótimo. Muito bem. Então vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedindo a direção de Deus para o restante do culto. Nós agradecemos, vamos agradecer no final, né? Vou esperar concluir aqui no final do culto. O pastor talvez não possa estar aqui, então já vou antecipar o meu agradecimento ao pastor Elias, que tomou as providências antecipadamente, né? Distribui as tarefas para a equipe dele, né? E as coisas aconteceram e estão acontecendo com o tempo. Muito obrigado, pastor. Oremos. Pai, nós te agradecemos por este momento tão agradável aqui na tua casa, com os nossos irmãos saudáveis, alegres, mas lembramos daqueles que por algum motivo ficaram impedidos de estar aqui, principalmente o pastor Ricardo, que está internado. Cuida dele, ó Pai, cuida da família do pastor Elias, que perdeu um ente querido, ó Pai, consola, bem como outras famílias da tua igreja, ó Pai. Usa todas as partes restantes deste culto para a nossa edificação, para que possamos sair daqui dizendo que foi bom ter estado em comunhão e na tua casa te servindo e te louvando. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos cantar a música Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir
Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar,
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, de comunhão, de alegria, de todos nós aqui, Senhor, reunidos para alegrar o Teu nome, Senhor. Senhor, eu te peço que a gente tenha um dia abençoado, que a gente possa ter um dia de diversão, alegria e principalmente muita comunhão. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. A palavra está com o pastor Aldimar. Então, depois da reflexão da palavra de Deus, que o pastor Ebenezer trará, nós vamos ter um momento de oração pelas nossas famílias. Então, nós vamos orar por nossas famílias, agradecer a Deus, a família que o Senhor nos deu. Então vai ser um momento de intercessão. Se alguém quiser depois compartilhar uma bênção que Deus deu para a sua família, qualquer aspecto da vida, você vai poder compartilhar. Mas antes agora, vamos ouvir a reflexão através do pastor Ebenezer. Por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Como tem passado? Bem, né? Uma manhã agradável, um ambiente muito agradável e com pessoas muito agradáveis ao seu lado, né? Sua família é uma bênção de Deus e onde ela está é um ambiente agradável. Eu quero agradecer ao pastor Aldimar pela oportunidade de poder estar aqui falando com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus e sobre família. Mas antes eu quero orar porque o preletor dessa manhã seria o pastor Ricardo Luiz, seria ele, e essa semana ele teve um problema de saúde, está internado, né? E aí o pastor Aldimar me convidou para substituí-lo. Então eu quero orar por ele neste momento. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por este momento, ó Deus, que nos encontramos aqui neste lugar separado para te adorar, para bendizer o teu nome, e pedimos a ti, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor conhece, ó Deus, o mais íntimo de cada um. O Senhor sabe do que nós estamos precisando. Então venha, ó Deus, com a tua palavra restaurar a nossa vida, nossa comunhão com o Senhor e com a família. Suplicamos a ti, ó Deus, a favor do teu servo pastor Ricardo Luiz e juntamente com a sua família, estão passando por um momento difícil agora. Que o Senhor possa, ó Deus, restaurar a sua saúde para a glória do Senhor e para o bem-estar da sua família. Pedimos para que o Senhor visite ele agora, esteja com ele, renova as suas forças. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na quarta-feira eu estava lá no culto e o pastor Aldimar disse, ele repetiu aqui, o frio é coisa de, como que é? É psicológico, né? Aí ele lá deu a abertura do culto e tal, o frio é psicológico. Aí a irmã Cleonice, dirigindo um momento de oração, falou assim: alguém tem algum pedido de oração? Eu falei: eu tenho. Eu quero que ore por mim porque o meu psicológico está fraco. Meus irmãos, vocês sabem e conhecem a minha família é pequena, né? A Nildia está me acompanhando, minha esposa.
Temos 2 filhas, a Isabel e a Júlia. A Júlia, ela é a mais novinha, 15 anos, está se preparando para entrar na faculdade daqui 2 anos. E a Isabel, a mais velhinha, e somente 22 anos, está se preparando para casar esse ano. E aí, aquele dia sobre família, o pastor Ricardo Luiz, acho que os irmãos acompanharam a mensagem, muito boa, né? Mas teve um momento lá que ele compartilhou uma experiência que a filha dele estava namorando e tal, e aí ele fez algumas observações, né, que o rapaz não leva nem um refrigerante para casa, não dá nem uma chocolate para sogra. Os irmãos lembram disso? Aí eu cheguei em casa, irmãos, aquele dia, ainda não estou chamando de genro não, sabe? Estou chamando de noivo da minha filha. E eles são da primeira igreja e tal. E naquele dia a minha filha chegou, né? Eu achei que não ia vir, né? O namorado dela, o noivo dela. E ela chegou, eu falei: olha, acho que filmou aí uma mensagem hoje muito legal. Acho que você, com o seu noivo, tem que assistir essa mensagem. Vamos aproveitar agora, né? E vamos assistir. Não, ele está vindo aí. Eu falei: ah, tá. Então tá bom. E aí ela ficou curiosa. O que teve nessa mensagem? Eu falei: não, é excelente, uma mensagem que encaixa para ele, né? Aí ele chegou e ficou curioso. Compartilhamos. Aí, não dá tempo de assistir a mensagem não, conta logo aí o que aconteceu. Aí a minha esposa contou. Irmãos, daquele dia até hoje, toda vez que vai, leva uma Coca-Cola. Todo dia, né? Já estou enjoado já. Estou com vontade de até falar para ele: pode parar, já demonstrou, né? Já, né, interesse, tudo bem. Agora não sei se você recebeu algum chocolate, ainda não, né? Então falta chocolate, né? Mas como que a mensagem é boa, irmãos, né? A mensagem fala ao coração, e é isso. Quando a gente não perde o culto, né? A gente sai ali aprendendo muitas coisas. É muito bom mesmo. Irmãos, para mim não é fácil pregar sobre família. Eu sou pastor há 23 anos e pastoreando, ininterrupto, e dei uma paradinha agora para descansar um pouco, eu espero, né? Mas aí sempre a gente trabalhou com família, a gente teve experiências com família. Demos cursos sobre família, aconselhamos, tivemos no gabinete pastoral, visitas, acompanhamento, e acho que é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, um dos motivos que é difícil pregar sobre família é porque eu e minha esposa e as nossas filhas, nós não somos perfeitos. E pregar a palavra de Deus, primeiro fala com a gente. É muito difícil. Às vezes, obrigado, irmã. Então, pregar a palavra de Deus, ensinar para as pessoas algo que Deus quer nos dizer, passa por nós. Às vezes a gente vê as nossas falhas quando está preparando um sermão, um estudo, uma palestra, um curso para casais. A gente vê as nossas falhas. Por isso que eu acho que não é fácil. E aí, com o passar dos anos, toda a família, independente das dificuldades que enfrenta, tem a oportunidade de crescer e amadurecer unida. É nas dificuldades, nas crises, que temos a oportunidade de demonstrar amor. Temos a oportunidade de perdoar, temos a oportunidade de ajudar, de conversar, de respeitar e de ter compaixão e de poder entender uns aos outros ali dentro da convivência familiar. Por isso que é importante às vezes passarmos por crise, porque é a hora que nós somos provados como cristãos, como os tementes a Deus. Se nós realmente queremos glorificar a Deus através da nossa vida, né? Então toda família, independente das dificuldades que esteja enfrentando, tem a oportunidade de ser
solidário, de poder ajudar, de poder ser compreensivo, de poder ser paciente, de poder acolher, de abraçar, de dar atenção, de demonstrar confiança. Tudo isso eu chamo de a lei de Cristo. O pregador americano Jonathan Edwards, certa vez ele disse: toda família cristã deve ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e governada por suas regras. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós somos de Jesus. Nós não podemos esquecer que somos crentes, somos salvos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Por isso que o chamamos de Senhor da nossa vida. Talvez foi aquele dia em que você aceitou a Cristo, teve um apelo, digamos, né? Quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Muito bem, aquele dia você aceitou a Cristo como seu Senhor. Então, Ele passou a ser o seu Senhor. Você não pode fazer o que você bem quer, mas você tem que fazer o que Jesus quer. E isso leva para a sua vida pessoal, para a sua família e para os seus relacionamentos. Embora a vida familiar tenha trazido muitos desafios para as nossas vidas, também tem nos dado muitas bênçãos. A responsabilidade de manter a família bem aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. A gente às vezes quer manter a família bem aos nossos olhos, mas nós devemos, meus irmãos, e temos esta responsabilidade de manter a família bem aos olhos de Deus, que recai diretamente sobre nós, como pais, como filhos e como cônjuges. Gostaria de perguntar para alguns irmãos, né? Não sei se tem microfone sem fio. Se não tem, não tem problema não. Se providenciar um microfone aqui, ó, né? Para que 5 irmãos, né? Homem, mulher, jovem, adulto, independente disso, eu gostaria de fazer uma pergunta e você vai representar todo mundo. Quem tem a coragem de vir aqui e responder uma pergunta simples e fácil? Quem tem, vai chegando aí, por gentileza. Pode vir, vem cá, pode vir, já fica aqui, vai providenciar um microfone para você, aguarda ali. Um rapaz corajoso, né? Muito corajoso. Um outro também está chegando, muito corajoso, né? Olha aí, mais outro está chegando lá, ó. Muito bem, muito bem, ótimo. Oi. Quem são os pais desses jovens? Pode vir aqui e ficar com eles, por gentileza, porque vocês vão ajudar eles a responder a pergunta. Pode vir um representante de cada um deles. Um representante de cada um deles. Faltam mais 2. Eu falei 5, né? Falta mais 2. Isso, jovenzinho, muito bem. Falta mais 1. Isso, muito bem. Completou, né? Quem é responsável por essas 2 jovenzinhas? Muito bem. Ótimo. Pode vir lá. Sim, muito bom. Ok. Nós vamos começar com quem está segurando o microfone. Só não pode responder a mesma resposta do outro. Então quem começa primeiro leva vantagem, tá bom? Então as crianças respondem, mas se os pais acharem que deve completar a resposta, aí vocês respondem, tá bom? Ótimo, muito bom. A pergunta é: existem problemas familiares? Cite alguns e como resolvê-los. Existe sim. Qual? Cita um.
que eu posso falar? Cita um problema. Um problema é quando meu quarto está desarrumado, acaba dando um problema familiar. A solução é... A solução, ele vai falar a solução. A solução é que na primeira vez que meu pai mandar, eu tenho que obedecer. E você obedece? A solução é obedecer. Muito bem. Para o próximo. Isso. Existem problemas familiares? Cite pelo menos um e como resolver. Existe, né? Vou dar um exemplo. Brincando, né? Entre irmãos, às vezes dá umas brigas, né? Normal. Aí a solução é ter calma e né, parar a briga. Muito bem, pedir perdão, muito bom. Isso aí. Existem problemas familiares na sua percepção? E cite alguns e como resolver esse problema. Existe sim. Cite um. Tipo uma briga. Tá acontecendo uma briga lá. Eu falo, gente, para com essa briga. Estamos em paz reunida aqui, ué. Deixa essa briga pro problema de vocês. Muito bom. E o problema é resolvido. O problema resolvido é separar todo mundo que está brigando e também falar para eles ficarem em paz. Aqui não é coisa de briga. Muito bem. Estamos em família. Bom. Existem alguns problemas familiares? Cite algum e como resolver? Existe sim, tipo, quando você vai sair, né, para algum lugar. Aí tem uma pessoa que passou na sua frente do mercado. Aí ela falou, olha, eu tô com uma bebê. Reborn. Eu também tenho. Mas aí ela fala, aí a pessoa que tá atrás fala, mas isso aí é uma bebê reborn, não é um bebê de verdade. Aí a solução é você entrar na frente de todo mundo. De todo mundo. Existem problemas familiares? Sim. E qual você quer citar e como resolver? Quando meus cachorros começam a destruir tudo lá em casa. Ah, é? E aí, como que resolve isso daí? Aí eu saio pra fora com eles. Ah, muito bem. Certo. Muito bom. Eu gostei muito da coragem dos pais, sabe? Vir aqui representar. Gostei muito da presença deles aqui, né? Não vi nenhuma mãe aqui para nessa hora dar força para os filhos, né? Os pais prontificaram. Então, para o microfone chegar até mim, agora os pais respondem pelo menos uma pergunta, tá bom? Os pais agora vão dizer, só que não pode repetir o do outro. Se existe problemas familiares, cite um e como resolver. Com certeza existem problemas, né? Mas, citando acho que problemas que quase todo mundo passa, que são coisas do dia a dia, coisas pequenas, que a gente vai deixando e que isso vai aumentando, vai juntando com outros problemas e se torna algo maior, né? Às vezes coisa bestas mesmo, deixou uma coisa jogada no sofá, deixou o carro estacionado fechando as duas garagens. Então, assim, acho que uma forma da gente resolver é antecipando, né, para que essas pequenas coisas não aconteçam, né? Porque geralmente são coisas que a gente já sabe que incomoda o outro, né? E deixa que continue acontecendo. Muito bem. As diferenças de ideias, elas sempre, às vezes, causam problemas em muitas famílias, porque cada uma vem, às vezes, de uma ideologia, de uma crença diferente, termina se unindo o casal, e tem aquele tempo de preparação que o casal passa por um período de conhecimentos, mas uma das grandes soluções para as diferenças de ideia, ideologia, é cada um ceder e, em primeiro lugar, está o perdão. Eu ouvi o testemunho de um pastor renomado, que quando você vê um casal, uma família unida, sempre juntinho, sempre fazendo um papel bonito na igreja, não pense que eles são um casal sem problemas.
mas que eles aprenderam a conviver com as diferenças e perdoar. Também. Eu acho que sim. Eu acho que é o temperamento de cada pessoa, né? Mesmo sendo todos da mesma família, cada cabeça pensa de um jeito, né? E a forma de resolver é o diálogo, né? Sempre dialogando entre vocês para resolver o problema. Muito bem. Muitas vezes, nós que somos pais, a gente esquece que o adulto da casa somos nós, né? A gente acha que é só mandar e está tudo certo. E muitas vezes o problema está em quem manda, né? Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre corrigir rotas. Muitas vezes o cotidiano nos leva para um caminho e que esse caminho não é o mais adequado. Então a gente precisa corrigir rotas, sempre estar refletindo como que você aborda certos tipos de problemas, porque eu acredito que, independente da idade, a gente sempre vai tê-los. Então, se a gente não corrigir rotas, a gente vai estar num ciclo vicioso, né? E os nossos filhos, muitas vezes, não vão entender aquilo que a gente quer passar para eles. Muito bem. Há conflito, sim, né? E eu acho que a rotina dos adultos acaba levando, sem poder, né? Acaba levando um clima às vezes pesado para dentro de casa, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de evitar e de separar, né? Que o nosso lar seja um ambiente acolhedor e amoroso. Né? Muito bem. Obrigado, irmãos. Palmas para eles, né? Muito bom. Irmãos, perceberam que todos da família, independente da idade, percebem que existem problemas familiares dentro de casa. E eu quero contar algumas histórias para os irmãos, histórias que eu presenciei no ministério. Eu, inclusive, irmão, deixa eu só explicar aqui, porque eu estou bem à vontade, tá bom? Porque o pastor Aldimar me deu essa liberdade, porque quando ele me convidou para eu pregar lá na igreja, ele falou assim: você tem 15 minutos. Eu falei: tá bom. Falei: e no acampamento? Até o almoço ficar pronto. Falei: então tá bom. Beleza. Então eu estou bem à vontade, tranquilo, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas histórias. Por exemplo, um exemplo, ontem, já à noite, né, eu recebi uma mensagem de WhatsApp do Luiz Carlos, lá da cidade de Caiapônia. Eu cheguei a pastorear uma congregação lá, e eu já é um rapazão, né, mas naquela época ele era um menino. Tinha a convivência normal, pai, mãe e uma irmã, normal. E teve um dia, acho que foi numa sexta-feira, parece, ele estava de bicicleta, caiu de bicicleta, machucou, foi levado para o postinho de saúde lá da cidade e percebeu que o estado dele era grave. E aí logo mandaram chamar os pais, e aí foi tentando resolver a situação e não deram conta e enviou para Goiânia. E quando chega nesse momento de enviar para Goiânia, porque o negócio está complicado. Os médicos achavam que ele iria morrer no percurso. E aí os pais entraram em contato comigo, acompanham um pouco ali a situação. Então, de repente, mudou aquela família, né? A rotina. De uma hora para outra veio a preocupação, o medo de perder o filho. Ele veio para Goiânia e submeteu traqueotomia, parece, né, que fala, né? E colocou, salvou a vida dele, e ele teve que conviver com isso muitos anos, e para falar ele tinha que apertar para ouvir a voz dele. E aí, né, fui mudando de ministério, né, passaram-se muitos anos aí, hein? Muitos anos, nem lembro mais, acho que uns 15 anos. Foi 2008 a 2010. 2010 por aí, né? 2008, 2010. E ontem ele mandou uma mensagem: há quanto tempo, irmãos? Me convidando para o casamento dele. Né? Aí eu pensei assim: olha o que aquela família passou e hoje está vivendo um momento de felicidade, né?
Conheci um homem em que a sua mãe morava em Dovelândia, lá perto da cidade também de Caiapônia. Eu ministrava o culto e esse homem começou a frequentar a igreja, para apenas ouvir. Tinha um trabalho e de vez em quando passava pela cidade lá, e ele era crente, e ele ia só lá naquela igreja para ouvir a mensagem. E um dia ele pegou meu número, e de vez em quando ele pedia oração, acompanhando e tal. Ele falou assim: eu quero apresentar para o senhor a minha família, a minha mãe, que mora lá em Dovelândia, e eu quero ir lá levar o senhor. Eu falei: tá bom, vou marcar um dia. Foi num sábado, ele me levou para eu almoçar lá com eles. E aí eu chego numa casa muito simples, uma senhora, a mãe dele já corcunda, olha com uma dificuldade para o rosto, e a situação que ela se encontrava foi por causa de um filho. Ela teve 8 filhos, e o filho caçula, que o nome dele é Jesus, nasceu com um problema, e ela começou a cuidar dele. E naquele momento que eu conheci, ele tinha 32 anos, acamado, nunca andou, e a mãe cuidando. Então, quando aquele filho, né, desde ali a adolescência, o pai foi embora. Ele falou: eu não quero isso para mim, essa dificuldade eu não quero. Ela contando a história para mim: isso eu não quero. Ele foi embora por causa daquela dificuldade. E a mãe cuida dele assim como ele amou. Pastor, vem aqui visitar o Jesus. Fui lá ver ele. Uma situação muito difícil. Meus irmãos, eu não posso nem lembrar porque eu emociono. Sou muito sensível a essas coisas. Em outra cidade, onde eu estava pastoreando, tinha um irmão da igreja, o irmão Milton, e ele tinha um amigo que não era crente, naquele momento não era crente. Aí a cunhada dele, que morava em Rio Verde, conseguiu o meu número e ligou para mim: pastor, tem como o senhor visitar? Esqueci o nome dele agora. Fulano de tal, é a família dele. Eles são daí, eles estão precisando de muita ajuda, eles estão passando por um momento muito delicado. Tem como o senhor ir lá visitar? Tem, então passa o endereço. Fui lá, mas eu não fui muito bem recebido, porque ele não gosta de crente, não gosta de pastor, não, né? Eu entendi, respeitei, falei: não, eu só vim porque sua cunhada pediu para eu vir, mas tudo bem, né? Não insisti, voltei. Passou apenas uma semana, o irmão Milton da nossa igreja, que eu não sabia, é amigo dele, foi lá em casa no sábado de manhã, os dois, e aí o irmão Milton contou a história dele e falou: eles estão precisando de ajuda. Falei: posso ir lá na sua casa, conhecer a sua família? Pode. Fui lá. Aí a esposa dele contou a história. Eles se casaram muito felizes, ele tinha um bom emprego, né, acho que era mineradora, e aí ele estava lá, aí ela também tinha emprego, tiveram uma filha novinha, saudável, e nessa cidade tinha uma escola particular, e eles pagaram a escola para essa filha deles, e corria, brincava, os pais iam levar para a escola, buscava, uma vida normal e muito feliz, com muitos projetos. Quando ela completou 6 anos, ela começou a ter dores, a menina. Aí eles levaram para o médico, fizeram exame e tal, e eles não estavam entendendo que tipo de dor. Resolveram que a situação era uma doença rara que paralisou o nervo daquela criança todinho do corpo. Com 6 anos ela foi para a cadeira de rodas,
e ficou somente 1 ano na escola, não deu conta mais de continuar. Os pais então se adaptaram à casa, e ela acamada, e o pai teve que deixar o emprego, ele teve que ir na casa dele, ele não podia sair mais, então ele fez um cômodo na porta, uma rua simples, e colocou lá cabeleireiro. Ele começou a trabalhar de cabeleireiro para deixar a mãe cuidando da filha e revezando. Mudou toda a estrutura da família. E quando eu conheci eles, aquela jovem estava com 24 anos. E a mãe, com aquele amor, meus irmãos, sinceramente, eu não imaginava que a mãe tinha tanto amor daquela maneira, o cuidado, o zelo, conversar. E aí nós começamos a dar assistência, eu ofereci estudo bíblico, levei a igreja a fazer culto lá e tudo mais, e aquela família se converteu. Nessa mesma cidade, conheci um jovem de 16 anos, e na verdade os pais dele eram da igreja. Ele não era crente, era já um jovem de 16 anos, eu não conhecia ele, mas os pais eu conhecia, era da igreja. E aí depois de um domingo à noite, culto, domingo à noite, chegando em casa, o pai liga para mim: meu filho desapareceu, ele está sumido desde ontem. Nós não sabemos onde ele está, o senhor tem que morar aí por ele e tal, não sei o quê. Aí eles tinham uns irmãos da igreja ali mais próximos, tentaram encontrar ele, nada de encontrar, onde está esse menino, e aí ele pediu para a gente orar, a gente foi na casa, oramos, no domingo à noite, e aí na madrugada de segunda-feira, o rapaz chega. Chega dizendo que ele tinha um relacionamento com uma jovem, e a jovem terminou com ele. Ele não aceitou, ele ficou muito abalado com isso, e foi para o morro se suicidar. Tinha essas montanhas assim em volta da cidade, né? Ele foi para lá suicidar. E aí ele falou: tem uma coisa que não dei conta de refazer e vim para casa. Olha essa coisa, o poder da oração, né, irmãos? Ele voltou para casa com uma depressão, não saía de casa, não trabalhava, 16 anos. Então a estrutura daquela família também mudou. Até os irmãos da igreja começaram a trabalhar com ele e tal. Aos poucos ele foi para a igreja, se converteu e as coisas melhorou. Ele hoje está casado com uma jovem da igreja. Em outra cidade, conheci a mãe do irmão em que fui seu pastor. Essa situação também é uma situação muito difícil, né? Conheci essa família. Um dia eles me chamaram para comer uma pizza numa pizzaria. Nós fomos lá. E aí foi quando nós estávamos numa pizzaria perto de um cruzamento. Aí esse irmão falou assim: nesse cruzamento, o meu irmão sofreu um acidente de moto aqui. Ele tinha 18 anos. Ele já entrou na faculdade, fazer engenharia, aí sofreu um acidente de moto bem nesse cruzamento, e desde então ele é acamado. Minha mãe cuida dele em casa. Fui lá visitá-lo, né? Está lá, mais de 30 anos de idade, está lá. E depois veio o pai, sofreu um AVC, poucos anos atrás, e foi fazer a cirurgia, e depois perdeu o sentido, né? Também ficou acamado. Então, uma família que tem esse quadro muito difícil, muito difícil. Conheci um senhor de 78 anos. Crente, metade da sua vida foi líder da igreja batista,
E quando eu visitava ele, conversava vários assuntos. E um dia ele veio a falecer. Aí eu participei, né, do culto fúnebre. Eu preguei ali. E naquela mensagem falei sobre o céu. Eu conhecia ele. Eu ouvi ele. Eu acompanhei um pouquinho da vida dele. Eu tinha certeza que ele foi para o céu. Ele está com Jesus. E eu disse isso na mensagem. Aí terminou o culto, né? Teve o sepultamento, voltando para casa. Ele tinha 5 filhos, 3 mulheres, 2 homens. E uma das mulheres chegou para mim e disse assim: eu não acredito que meu pai foi para o céu. Eu não acredito. Um homem que diz que é crente é muito nervoso, muito bravo, muito mal com a gente. Aí ela desabafou, né? Eu disse para ela: mesmo diante desse quadro que você está me dizendo, eu creio que ele foi salvo e está no céu. Confirmei, ele está no céu, independente desse quadro que você está me descrevendo. Conheci um homem de 32 anos, casado, 32 anos e alguns anos de casado, 2 filhinhas novinhas, né? Trabalhador, sai todos os dias cedo para ir para trabalhar, tem uma hora de almoço, não tem tempo de voltar para casa almoçar e fica por lá mesmo, só volta à noite. A esposa também trabalha, com 2 filhinhas, junior, uma adolescente, uma junior, novinha, crentes da família, da igreja. E um dia ele ligou: pastor, o senhor pode me atender? Eu falei: pode. Aí na sua casa ou na igreja? Eu falei: pode ser lá na igreja, porque é mais perto aí da sua casa, né? Eu vou para aí. Que hora? Aí no horário do almoço. Eu tenho 1 hora de almoço. Aí a gente se encontra lá. Eu falei: tá bom. Aí ele chegou para o pastor e: pastor, eu vim aqui dizer que eu vou separar da minha esposa, vou abandonar a minha família. Eu falei: qual o motivo? Não sei, não tem motivo. Não tem motivo, eu não sei. O pastor ouviu ali aquela situação, tentou entender, mas não tinha motivo palpável para a decisão dele ali. E hoje eu vou chegar em casa e vou avisar. Ela está sabendo alguma coisa? Nada, está tudo bem, está tudo. Eu já vou fazer a mala e vou sair de casa. Falei: antes de você ir embora e tomar essa decisão, ajoelha aí, eu vou orar por você. Ajoelha. Ajoelha. Ele ajoelhou, o pastor pôs a mão na cabeça dele e orou, repreendendo aquele espírito maligno. Espírito maligno. E foi uma oração de 20 a 30 minutos, irmãos. Foi demorado, oração demorada. Foi uma batalha ali, e ele de joelhos. E aí ele levantou, já com lágrimas nos olhos. E aí o pastor disse: então agora você vai fazer o que você pretende fazer. Ele falou: não vou fazer mais. Irmãos, aquele homem se tornou um outro homem, como pai, como esposo, um outro homem. Conheci um jovem casado, que ainda não tinha filhos, tinha vontade de ter filhos. Ele, professor, e a sua esposa, agente de saúde, lá da cidade, do interior. E eles começaram a frequentar a nossa igreja. Ela ia pouco, mas ele era assíduo. E um dia ele começou a compartilhar comigo que a esposa estava gestante, né? E eles iam ter o seu primeiro bebê. Eu falei: beleza e tal. E eu não vi o semblante dele feliz, não, né? Eu dei os parabéns e tal, mas eu percebi que ele falou para mim assim:
não muito agradável. Eu falei assim: você não está feliz, não? Eu falei: não, é porque a minha esposa, ela pôs na cabeça que ela está gorda. Irmãos, ela era magrinha. Ela pôs na cabeça que está gorda e ela não quer comer. E nessa fase de gestação ela tem que se alimentar. Ela tem que se alimentar. Então, a gente foi consultar e tal, para ver com uma nutricionista, alguma coisa assim e tal, e foi diagnosticado que ela tem anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar, e ela está com esse problema, pastor. E aí o médico falou que ela precisa alimentar, ela precisa ter uma rotina normal e tal, senão vai ter complicações no parto. Acompanhamos aquela família, irmãos, toda a gestação. Tivemos que levar aquela família em outra cidade para ser atendida com uma psicóloga. A igreja ajudando um pouco, teve que acompanhar com psicólogo, com tratamento psiquiátrico. E foi indo. E a criança nasceu. Mesmo com aquele problema, né, ainda persistindo. Então, quando eles casaram, não tinha problema nenhum. Mas na hora que decidiram ter um filho, surgiu um problema que o marido ficou desesperado. Mas hoje eles têm, parece que 2 filhos, né? Já são rapazes. Conheci outro casal. Esse casal agora mais experiente de vida, filho casado, já tem neto, crentes, líderes de igreja. E um dia eu disse para a irmã: irmã, eu vejo que você não é feliz. Você tem tudo, você tem uma empresa, você tem um bom esposo, você tem filho, você tem uma boa vida, você tem uma qualidade de vida muito melhor do que muita gente, mas eu vejo você com um semblante muito triste. Falou: um dia eu conto, pastor. No dia que eu tiver coragem, eu conto. Passaram-se 1 ano e meio, mais ou menos, aí ela teve coragem de contar. Teve coragem de contar porque o esposo decidiu dizer para ela: eu cansei de ser crente, professor da IBD, cansei de ser crente, eu vou aproveitar a vida, eu vou frequentar bares, eu vou beber, eu vou viver a vida normal. Foi quando ela nos procurou. Irmãos, imagine aquela senhora, irmã, trazendo essa notícia, dizendo que quando casou, os 2 conheceram na igreja, tiveram filhos, líderes, professores, mas chegou um momento assim que ele virou a cabeça, mudou, da noite para o dia, assim, uma decisão, e ele cumpriu o que disse. Ele cumpriu. Mesmo casado com ela, ela tolerou ali e tal, mas ele deixou de ir na igreja e foi frequentar bares. Ontem à noite, já me preparando para dormir, terminando não, estava assim, ainda pensando na mensagem de hoje, viu, pastor? Você me colocou no último minuto, assim, né? No segundo tempo. Eu estava pensando nessa mensagem de hoje. E aí, a campainha lá de casa era 11h30. Apertou. Pim, pim. Uma vizinha lá do outro lado. Que não é comum isso, né? Foi lá me chamar para ajudá-la a resolver um problema com seu esposo que estava bêbado. E ela é crente. Estava bêbado. Meus irmãos, tinha muitas outras histórias para contar, mas eu contei essas só para os irmãos ver que talvez o seu problema familiar não é nada comparado ao isso que eu disse, né? Às vezes a gente acha que os nossos problemas são enormes, são grandes, mas tem gente passando por situação muito, mas muito difícil e delicado ao seu.
Pelo jeito, a maioria das famílias tem problemas. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, iremos ler os 7 primeiros versículos. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 7. O tema da mensagem: família e seus problemas resolvidos. Família e seus problemas resolvidos é a mensagem de hoje. Convido você a se colocar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 7, que diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumpristes na terra qual está indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado ou em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Pode sentar, irmãos. O contexto de Deuteronômio capítulo 6 é profundamente significativo e cheio de lições para a família. E o texto continua. Eu só parei aí porque é suficiente para a gente entender. O livro de Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés. Moisés já estava idoso e dirigia o povo de Israel para a terra prometida, aquela luta toda que nós já conhecemos, mas chegou o momento de passar o bastão para Josué. O povo de Israel, a quem Moisés falava, eram famílias. Esses capítulos iniciais de Deuteronômio é para as famílias. E muitas famílias haviam saído do Egito, estavam peregrinando no deserto por 40 anos. Essas famílias estavam prestes a iniciar uma nova etapa, uma nova vida, uma nova oportunidade de se dar bem. A conquista e a moradia em Canaã. Moisés relembra a aliança que Deus fez com o seu povo. Antes de dar continuidade, ele reúne as famílias e faz eles lembrarem: Deus fez uma aliança com vocês. Deus fez uma aliança. Moisés exorta aquelas famílias a não se esquecer do Senhor quando estiverem em uma terra próspera. Deus conhece todas as coisas, irmãos. Quando as coisas vão prosperar, quando as coisas vão melhorar, quando vão ter mais dinheiro, mais isso, saúde, a tendência é esquecer de Deus.
só lembra de Deus nas dificuldades, nos problemas, e às vezes já é tarde demais para resolver. E aí Deus, sabendo que as coisas vão melhorar para as famílias, então agora é hora de lembrar que Deus fez uma aliança, nós temos um compromisso com esse Deus. E Moisés fala naquele momento com os pais, com as mães, com os filhos, ou seja, com a família inteira. A família está reunida naquele momento. É um texto que mostra o cuidado de Deus para com a família. São os deveres e os direitos da família cristã. Moisés sabia que ao entrar em uma terra cheia de culturas pagãs, o povo precisava estar espiritualmente preparado para enfrentar os grandes desafios pela frente. Assim, meus irmãos, Deuteronômio 6 é um chamado à obediência, à transmissão de fé de geração em geração e à formação de famílias focadas em Deus. Olhar para Deus. Não desvie o seu olhar de Deus. No capítulo anterior, é o capítulo 5 de Deuteronômio. Ali Moisés reafirma os 10 mandamentos que Deus lhes deu no Monte Sinai. Depois que Moisés lembra ao povo de Israel desses mandamentos, existe um mandamento para ser cumprido, não esqueça, hein? Então, depois que ele recorda dos 10 mandamentos, ele começa a explicar ao povo sobre a obediência à lei de Deus. Obedeça à lei de Deus. Esse é o segredo. Nos versículos de 1 a 5, ele fala da responsabilidade que temos para com o Senhor. Os versículos 6 e 7, ele fala da responsabilidade que devemos ter para com a nossa família. Eu já disse aqui para os irmãos e volto a repetir que o tema da mensagem hoje é família e os seus problemas resolvidos. É possível os problemas familiares serem resolvidos? Pensa aí. Todos esses problemas que nós ouvimos aqui na frente, os que eu contei e aqueles que você conhece, da sua família ou da família de alguém, é possível ser resolvido esses problemas que veio na sua mente agora? Pensa aí. Tem alguns que a gente pensa assim, esse é impossível. Não tem? Esse não tem como. Se a gente deixar que a mente humana domine a nossa mente mesmo, né? Vai dizer, esse é impossível, isso daí não tem como resolver. Meus irmãos, Moisés está fazendo o povo de Deus lembrar dos princípios eternos de Deus para que as famílias não sejam extintas. A intenção de Deus é preservar a família, a instituição que Ele criou. Por isso que Ele dá orientações, segue as minhas orientações para que a família esteja unida, que ela enfrente todos os problemas e que ela não venha deixar de existir. O não cumprimento da lei de Deus, a estrutura familiar pode deixar de existir. Os conselhos de Deus, os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor são valores que sustentam a família. A lei de Deus está baseada no amor, no respeito, na fidelidade, no cuidado e na responsabilidade. E esses valores não podem ser perdidos.
E a família cristã é a única instituição que tem condições de conservar a lei de Deus. A lei de Deus. Deus estabeleceu princípios eternos para que o povo de Israel não seja extinto. Lembrando que esse povo é constituído por famílias. Antes de o povo entrar na terra prometida, Deus deu orientações de como eles deveriam se comportar e agir. Os conselhos de Deus é para fortalecer a instituição família e torná-la bem sucedida. Foi um acontecimento familiar, onde os pais, as mães, os filhos e as filhas se reuniram para ouvir o ensinamento de Deus. E o mesmo está acontecendo aqui hoje, nesta manhã. Hoje estamos aqui nesse encontro familiar para ouvir os ensinamentos de Deus. E que esses ensinamentos de Deus possam nos ajudar a resolver os nossos problemas familiares. Assim como eles no tempo de Moisés, hoje devemos ouvir os ensinamentos de Deus e obedecê-los. Quando obedecemos a palavra de Deus, demonstramos ao Senhor que o tememos e o amamos. Você ama a Deus? Você teme a Deus? Você demonstra através da obediência a Ele. Quando tememos e amamos a Deus, nos comportamos diferentes, comunicamos de forma prudente e amável, somos honestos, fiéis, promovemos a paz, a harmonia, o perdão, amamos e ajudamos incondicionalmente. Os nossos problemas familiares podem ser solucionados quando levamos Deus a sério, quando aplicamos os seus conselhos e ensinos. Os problemas são solucionados da forma como Deus quer e não da maneira que nós desejamos ou imaginamos que é o melhor. É nesse ponto que nós erramos. Aos nossos olhos achamos que estamos certos, esse é o caminho. Mas não, irmãos, a solução é da forma como Deus faz. Já sabemos que são muitos os problemas familiares, porém quero destacar apenas um nessa manhã. Eu não quero falar de vários problemas, mas eu quero trazer aqui nessa manhã apenas um problema familiar: a doença mental. É um assunto muito delicado, constrangedor, mas necessário. Todos nós enfrentamos estresse, preocupação, medo e tristeza ao longo da vida. E esses sentimentos tendem a se intensificar nas futuras gerações, gerando fragilidades físicas, mentais, emocionais, relacionais e espirituais. Os nossos problemas adultos, quando nós adoecemos mentalmente, isso repassa para os filhos. Neste ano, nosso país registrou um aumento significativo no número de afastamento do trabalho devido a transtornos mentais. Muitas pessoas têm sido diagnosticadas com condições como
transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno neurocognitivo, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno depressivo, transtornos relacionados a fatores traumáticos e síndrome do pânico. Em 2004, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou quase 14 milhões de atendimentos psicológicos apenas nos primeiros 6 meses do ano. O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto, não só na vida dos trabalhadores, nas empresas, mas também dentro da família. Doenças mentais são alterações no pensamento, nas emoções, no comportamento que causam angústia e ou interferem também na vida cotidiana. Hoje a pessoa está bem, amanhã acorda, é uma outra pessoa, com decisões impensáveis, é difícil de entender. Eu casei, eu tive filhos, mas estava tudo bem, mas de repente mudou a forma de pensar, de agir, mudou. De onde que vem isso? Deus nos criou, meus irmãos, com a maravilhosa capacidade de pensar, raciocinar e compreender nossas próprias emoções e sentimentos, desejos. Isso faz parte da nossa identidade como seres feitos à imagem dele. No entanto, por causa das fragilidades humanas, do pecado e das pressões deste mundo, essa capacidade nem sempre funciona de forma equilibrada. Às vezes os pensamentos se confundem, as emoções se intensificam e os desejos se descontrolam, resultando em sofrimento mental e emocional. E por mais fé que tenhamos, precisamos reconhecer que transtornos mentais são reais. É algo sério e precisam ser tratados com respeito, cuidado e, sempre que necessário, com apoio profissional. Nem todos compreendem o peso que uma doença mental pode trazer a uma família. Essa situação, se não for tratada no temor a Deus, no amor a Deus, destrói famílias. Quem nunca enfrentou isso de perto, muitas vezes julga ou ignora a dor do outro. Eu, porém, vi essa realidade de perto. No ano 2018, fui convidado para ser preletor em um retiro espiritual de famílias, durante 3 dias. Um retiro, uma igreja. Tudo estava combinado, com inscrição feita, todas as famílias iriam para aquele lugar, iriam passar 3 dias. Eu e minha família fizemos a inscrição, iríamos passar lá, né? A hospedagem tudo ok, tudo combinado. Eu iria pregar de manhã e à noite, tudo combinado. No entanto, eu não pude permanecer hospedado com a minha própria família naquele lugar, pois precisei acompanhar de perto outra família de outra igreja, longe, que passava por uma grande luta. De repente, sua filha enfrentava uma crise severa de pânico e precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica. E aí eu não pude me hospedar naquele acampamento. Eu pregava e tinha que ir para lá. Voltava à noite, pregava e voltava para lá. E aí eu vi de perto o sofrimento de uma família.
Os pais nunca viram o comportamento daquela filha daquele jeito. Nunca viram. Não entendíamos como lidar com aquela situação. Nem eu. E o tratamento foi severo, mas necessário, até chegar na clínica. Aquela experiência me marcou profundamente e me fez enxergar com outros olhos o quanto é urgente que a igreja e as famílias tenham compaixão, informação e sensibilidade dentro dessas situações. Talvez você não saiba, né? Às vezes a gente não conhece. Quando as pessoas passam por problemas familiares, a tendência é se fechar, é natural se fechar, esconder, né? Tal, e principalmente dentro da igreja, ainda mais quando não tem afinidade, né? Se fecha. Aí esse pouco tempo que eu estou na igreja das Esmeraldas, eu percebi que uma pessoa tem um problema familiar nesse sentido. Mas eu não sou o pastor dele ou dela. Mas eu acho que eles estão passando por um problema desse. Pelo comportamento, pelas perguntas simples que eu fiz e a resposta. As doenças mentais afetam o humor, o pensamento e o comportamento, resultando na incapacidade de lidar com os desafios e rotinas da vida cotidiana. Quando uma família percebe que um dos seus está demonstrando esse tipo de doença, deve agir com amor, com cuidado, com paciência, com tolerância, com respeito, e nunca com chacotas, brincadeiras, brigas, violência, abandono, achando que é outra coisa, não é algo sério. Cuidado. Se o seu cônjuge mudou de comportamento, fique atento. Se seus filhos mudou de comportamento, fique atento, e assim por diante. Não podemos ignorar que algumas famílias cristãs enfrentam esse tipo de problema. Se a sua família passa por esse problema, eu quero lhe dizer com todo amor e respeito: não percam a esperança. Há solução para o seu problema familiar, seja qual for. Há solução. E a última frase da mensagem de hoje, eu vou dar solução para isso. Abra sua Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. A irmã que providenciou água para mim, se a irmã não se importar, eu queria mais. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Há muitos versículos da Bíblia que têm esse mesmo sentido, às vezes contextos diferentes, mas é para a gente conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos. Isaías 41, versículo 10 diz assim a palavra de Deus: portanto, não tema, pois eu estou com você. Não se ausente e nem apavore, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Amém? Esta palavra nos assegura que não estamos sozinhos em nossos problemas. Deus está conosco. Deus está presente, oferecendo força, ajuda, conforto, sustento e apoio. Por isso que Moisés disse: não esqueça da aliança que você fez com Deus. Não esqueça de Deus.
Ele quer o bem da sua família. Por isso que Ele está presente e oferecendo força nos momentos difíceis, ajuda na hora que mais você precisa. É nessa hora que vem um conforto espiritual, meus irmãos, que a gente nem imagina como pode isso acontecer. Existem famílias que precisam de ajuda, de apoio e de muita oração. Não podemos tratar a doença mental como uma fraqueza ou como falta de fé. Além dos transtornos mentais que afetam tantas pessoas, há também os problemas espirituais. Que muitas vezes agravam ainda mais as dificuldades físicas e emocionais. Nós confiamos que existe um Deus, e a Bíblia nos apresenta que esse Deus tem um inimigo, e ele ataca, irmãos. Se ele perceber uma fragilidade na sua família, uma sensibilidade, uma vulnerabilidade, é ali que ele vai atacar, principalmente nessa área mental. Por isso é essencial que a igreja seja um lugar de acolhimento, compaixão e orientação, tanto espiritual quanto prática. A igreja precisa olhar para isso, porque nós que somos crentes, mesmo que a gente vá no recurso de um profissional lá fora, às vezes ele não é crente, às vezes não tem um temor de Deus, às vezes aí que corremos mais risco ainda, né? Então na igreja tem que oferecer uma ajuda para os próprios membros da igreja, os congregados, um ambiente para que sinta confiante para ser ouvido e receber uma orientação nesse sentido. Fui pastor de uma irmã recente, no último ministério, fui pastor desta irmã. Muito prestativa, cuidadosa com o pastor, sempre presente na igreja, é a primeira a chegar, é a última a ir embora. Uma senhora já idosa, uma senhora que tem seus problemas familiares. Ela cuida do filho, ajuda a cuidar do filho da sua sobrinha, que mora no mesmo lote. Ela mora na casa da frente, a sobrinha mora na casa do fundo, e aí a sobrinha vai trabalhar e ela fica cuidando do seu filho de 8 anos. Hoje tem 8 anos, mas quando eu conheci era mais novinho. Ninguém suportava esse menino em lugar nenhum. Essa irmã estava praticamente adoecendo. Ela faz tratamento, ela vai no CRER ali, tem fisioterapia e tal, mas tudo isso gerou por problemas familiares, atingiu as suas emoções, atingiu o corpo, e a situação dela é muito delicada. Toda semana tem que estar no hospital se tratando. A vida é muito difícil para ela. E nós orando, dando conselho e tudo mais, ainda com muito preconceito. Aquela família tem muito preconceito com psicólogo, com essa questão mental, muito preconceito. E aos pouquinhos eu fui orando e falando: leva ao médico, aos pouquinhos, porque quando eu fui direto, eu vi que não aceitou. Vai ao médico, até a mãe um dia levar. Aí a mãe levou e o menino foi diagnosticado com TDO, transtorno desafiador opositivo.
Trata-se de um transtorno de comportamento caracterizado por desobediência frequente a figuras de autoridades, como pais, professores e líderes. Qualquer autoridade ele não aceita. Ele morde. Ele agride. Menino de 8 anos. Comportamento hostil, provocador, desafiador, irritabilidade constante, acessos de raiva, ressentimento e tendência a culpar os outros por seus próprios erros. Essa doença é confundida com birra, porém é caracterizada por comportamentos de resistência, hostilidade e desobediência. É um sofrimento diário para aquela família. Nem a escola suporta o menino, nem a igreja suporta o menino, nem a vizinhança suporta o menino, nem a família suporta o menino. Eu disse para ela: eu e minha esposa, nós iremos todo domingo de manhã buscá-lo para a igreja. E a gente ia lá. Quando eu não podia, no dia eu já passava lá, pegava ele, escola dominical. Os irmãos não gostavam não. Vamos lá, senta aqui. Ele não parava não, senta aqui. Respeito, amor, foi indo. Foi 1 ano, 2 anos, escola de férias ele ia, né? Dava aquele problema, o relacionamento foi melhorando. De repente, meus irmãos, a família recebe uma ligação para ir não sei aonde, que o Estado iria ajudar no tratamento do menino. Falei, glória a Deus. Deus entrando de providência. Hoje é possível aquela criança socializar, está numa escola, aí a própria Secretaria da Educação colocou uma pessoa exclusiva para ajudá-lo lá, tem na escola com ele. Tem um tratamento no outro lugar, numa outra instituição lá, que tem que levar ele 2 vezes por semana para pessoas assim. E hoje ele conversa direitinho, ele socializa, ele é meio inquieto às vezes, né? Mas ele consegue agora se comunicar, se relacionar. Ele até uma vez falou assim: pastor, eu quero batizar. Falei, um dia vai chegar a sua vez. Então, meus irmãos, é uma situação que exige sabedoria, acompanhamento e muita oração. É mais uma família com seus problemas, porém resolvida. Por que digo resolvido? Porque essa família vive pela graça de Deus. Mesmo com seus problemas, cheio de conflitos, dores e desafios, encontrou paz em Cristo. Mesmo em meio aos problemas e desafios do dia a dia, aquela tia não desanimou. Todo mundo desistiu do menino, até a mãe, mas ela não desistiu dele. Ela trata como filho, pois ela tem entendido a confiar na palavra de Deus, nos mandamentos, nos estatutos, nos preceitos do Senhor. Ela passou a entender o que é ter aliança com Deus. Deus tem dado direção, consolo, força, condições para viver em família e não abandonar. Por isso, o conselho de Moisés ao povo é importante. Sigam os mandamentos, estatutos e preceitos que o Senhor ordenou. Ensina-os a seus filhos e netos, para que toda a família viva em obediência e temor ao Senhor. Lembrem-se de que a presença de Deus não garante a ausência de lutas, mas assegura que a sua companhia é constante. A força para continuar vem da graça e do poder de Deus,
e não vem de nós mesmos. O conselho que te dou é o mesmo de Moisés. Amem ao Senhor com todo o seu coração, alma e forças, e ensine seus filhos a confiar e depender dele em todas as circunstâncias. Não se esqueçam do Senhor, temam-no, prestem culto somente a ele e não o coloque à prova. Guardem seus mandamentos, façam o que é justo diante dos olhos do Senhor e confie que ele os preservará a vida. Com Deus no centro do seu lar, haverá paz, provisão e esperança. Não tenham medo, sigam em frente, pois Deus é fiel e caminha com você o tempo todo. Eu pergunto para você: sua família enfrenta problemas? Sua família é marcada por conflitos, dores e desafios? Você sabia que os problemas da sua família podem ser resolvidos agora? Os problemas de sua família não serão resolvidos pela força humana, mas pela graça de Deus. Ao reconhecermos os problemas que enfrentamos na família, cabe a nós apoiarmos em Deus e seguir diligentemente os seus ensinos. As lutas e as dificuldades familiares não desaparecerão de nossas vidas. No entanto, nossos corações precisam estarem firmes, confiantes e perseverantes em Deus. Deus está presente em nosso lar para nos ajudar a lidar com todo tipo de sofrimento. É como se Deus dissesse: minha graça é suficiente para você. Se você confiar na graça de Deus, seus problemas estarão resolvidos. Confie na graça de Deus. Deus conhece os seus problemas. Deus está acompanhando a sua família. Cabe a você confiar nele. Deus vai te ajudar a enfrentar isso que você está passando. Deus vai te dar forças para perseverar até o fim. Deus vai te dar a habilidade, sabedoria para enfrentar esse seu problema familiar. A graça de Deus nunca vai faltar para você e para a sua família. Portanto, não desista, não abandone a sua família, não afaste dos caminhos de Deus e da igreja. Mantenha a sua família unida e ensine os valores cristãos e fortalece a vida espiritual do seu lar. Recoloque Deus no centro da família. Ame a Deus acima de todas as coisas. Pratique o amor sacrificial. Esteja disposto a amar todos do seu lar com amor incondicional. Fazendo isso, você estará demonstrando que ama a Deus. O culto familiar fortalece a identidade espiritual da sua família. O culto familiar promove paz ao coração da família, promove esperança em tempos de crise. Continue fazendo cultos, adore a Deus na sua casa, juntamente com todos da sua casa. O culto familiar dá direção espiritual para tomar decisões difíceis. Portanto, ensine seus filhos a orar. Ensine seus filhos a adorar a Deus.
Ensine seus filhos a temer a Deus. Passe tempo juntos conversando com eles sobre as coisas de Deus. Fortalece os vínculos familiares e construa confiança mútua. Não quebre a confiança ali no meio da sua família. Mantenha a confiança firme. Crie em seu lar um ambiente de fé, reverência a Deus e paz. A solução dos problemas familiares, incluindo os transtornos mentais, está em amar a Deus acima de todas as coisas. Ensinar os filhos os mandamentos do Senhor e praticá-los, viver pela fé a cada dia, fazer a sua casa um lugar onde a palavra de Deus é visível, falada e vivida. Isso vai resolver os seus problemas familiares. Quando a família se volta para Deus e segue esses princípios, há cura, restauração, há crescimento espiritual, emocional e psicológico. Isso acontece, irmãos. Eu já presenciei. Com os meus olhos. O simples fato da família se voltar para Deus. Se necessário for, busque ajuda profissional. Deus pode agir por meio de psicólogos e psiquiatras, medicamentos e terapias, grupos de apoio e comunidades terapêuticas. Cuidar da sua saúde mental é um ato de responsabilidade e amor. Quero encerrar esta mensagem lendo com você Gálatas 6, versículo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 2. E creia nessa palavra, tá bom? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Moisés apresentou para o povo de Israel, para as famílias, a lei de Deus. E aqui no Novo Testamento é a lei de Cristo. Levai os fardos uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, no sentido em que encontramos aqui, nesse sentido que encontramos aqui nesse versículo, é levar a carga da sua esposa, é levar a carga do seu marido, é levar a carga do seu filho, da sua filha, é levar a carga do seu pai, da sua mãe, e assim você estará cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo é amar, é servir, é ajudar, é ter misericórdia, é compadecer. Para que os problemas da sua família sejam resolvidos, você precisa praticar a lei de Cristo em seu lar. Que Deus te abençoe. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração agora, algo muito pessoal, muito pessoal mesmo. A gente não precisa expor os nossos problemas, as nossas dificuldades em público, mas Deus conhece. Deus fala por meio da sua mensagem. Deus apresenta uma direção. Mas a questão é, você quer essa direção de Deus? A questão é, você quer o cuidado de Deus dessa forma? Se você quiser essa orientação de Deus para a sua família, somente para quem quer, tá bom? Não se acanhe se você não quiser.
Só para aqueles que querem esta orientação de Deus, se coloquem em pé que eu vou orar por você. Vamos fechar os nossos olhos. Pense em Deus, pense na sua família agora. Pensa que os problemas da sua família estão sendo resolvidos agora, pois você aceita a orientação de Deus. Oremos. Senhor Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus por esse momento que estamos passando juntos aqui neste lugar tão agradável, esse lugar que foi separado por Ti, um lugar que o Senhor reuniu essas famílias, porque o Senhor queria que elas passassem um momento de comunhão juntas. O Senhor ama ver o Teu povo unido em volta do Senhor, e esse lugar está reunindo famílias que eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Aqui há famílias biológicas, também há família espiritual, que é a Tua igreja reunida neste lugar. Tanto a família biológica como a família espiritual precisa do Senhor. E temos sentido a presença do Senhor em nosso meio. E muito obrigado a Deus pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus bendito, temos ouvido a Tua palavra neste momento. E agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. O Senhor é o nosso único Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. O Senhor é um Deus que tudo pode. E neste momento, ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor as famílias que estão passando por lutas nas áreas, não só da saúde, da doença, da enfermidade mental, mas qualquer outra crise, problemas familiares que existem, ó Pai. Eu quero apresentar essa família ao Senhor agora. São problemas que as famílias têm enfrentado e têm feito derramar dos seus olhos lágrimas silenciosas, por estarem com as suas famílias debilitadas e às vezes não sabendo como resolvê-las. Isso tem trazido desânimo, desencorajamento, pensamentos destrutivos. Ó Deus amado, nós estamos sendo influenciados, ó Deus, pelo mundo, pelas outras pessoas, por meio das redes sociais, a lidar com a família. E isso é muito perigoso, muito perigoso. No momento de fragilidade, de vulnerabilidade, ó Deus, somos bombardeados por experiências de outras pessoas, como devemos agir, e por isso, ó Deus, as famílias estão sendo extintas. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos olhar para o Senhor, queremos focar no Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Hoje eu me coloco diante de Ti em favor de cada família que enfrenta uma batalha familiar, uma luta. O Senhor sabe como é difícil lidar com algo que muitas pessoas ainda não compreendem, não sabem lidar com aquilo. Às vezes ainda há um tipo de preconceito. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as famílias que estão cansadas emocionalmente. O Senhor conhece, ó Deus, as famílias que estão exaustas fisicamente, estão com um peso na alma por causa de um problema sentimental ou psicológico. E pedimos que o Senhor, nesta hora, venha visitar cada família que está aqui. Visita-nos, ó Deus, agora em nome de Jesus. Queremos cumprir a lei de Cristo em nosso lar. Nos ensine, nos ajude, nos cure. Restaura, Senhor Deus, a saúde física, mental e espiritual do Teu povo que se reúne neste lugar. Entra, Senhor Deus, com providência agora em cada coração e traga o consolo, a força, a esperança. Traga a fé e o renovo. Traga, Senhor Deus, a solução em cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos encha de Sua presença.
que a tua presença transforme o ambiente do nosso lar, e a sua presença venha trazer cura. A tua graça, Senhor Deus, nos basta. Queremos a tua graça sobre nós, e nós te amamos. Nós declaramos que a nossa família ama o Senhor, e somos gratos, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco. Senhor Deus, nós te suplicamos para que o Senhor visite os nossos irmãos e parentes que não pôde estar aqui agora por motivo de enfermidade, por outras situações que o impediram de estar aqui. Nós colocamos suas vidas, suas famílias em tua presença, mas elas estão em algum lugar, às vezes naquele lugar, sofrendo, com o coração aflito, oprimido, angustiado, ansioso, com depressão, com medo, com alguma confusão mental, com dores no corpo, na alma, atormentado por algum tipo de outro sofrimento. Nós apresentamos eles em tua presença, os nossos parentes, familiares, amigos, irmãos da igreja. Nós intercedemos a favor deles agora, em nome de Jesus. Estende a sua mão de poder e curadora, e ministra, Senhor Deus, descanso à mente e ao coração deles agora, segundo a sua vontade. Senhor Deus, fortalece os familiares, os cuidadores, os enfermeiros, os médicos, os pais, os cônjuges, os filhos, os irmãos que passam por problemas parecidos. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para tomar decisões difíceis. Nos dê paciência para suportar as dificuldades. Promova em nosso coração mais amor para com os nossos entes queridos que estão enfermos. Oh Deus, é bom saber que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco no vale da sombra. Ó Deus, levante pessoas para ajudar uns aos outros. Ó Deus, venha aliviar o sofrimento das famílias que temem ao Senhor e te amam. É a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar. Devolva a palavra aí, pastor. Os irmãos que foram abençoados, digam amém. Amém. Podem me ajudar falando a hora? Estou sem relógio. Certo. Então nós vamos encerrar, pensando também nas crianças, né, que tem um horário para almoçar. E aí nós vamos liberar os irmãos para o almoço, e à tarde será livre para o lazer e a comunhão, tá certo? Vamos agradecer agora esse momento de reflexão na palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou esses momentos maravilhosos aqui em comunhão, uns com os outros e contigo, porque podemos ouvir a tua palavra. Ajuda-nos a viver e a praticar essas coisas que aprendemos aqui, ó Deus. Leva-nos agora para o almoço e para o restante desse dia em comunhão, ó Pai. Assiste os irmãos que não puderam vir. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se há informação que o almoço está pronto. Então, os irmãos estão liberados para ir para o salão. Obrigado.